E aí pessoal, que é uma foca legal, tudo bem com vocês? Silver aqui. E hoje temos um videozinho nosso queridíssimo Glass, também a recomendação de Under. Então vamos dar uma olhada aqui no Eu Quase Morri. Bom, todo animador do tempo passou por isso já, então eu entendo. Deixa o like pro Glass. E bora ver aqui como ele quase bateu as botas. Normalmente, quando eu voltava da escola, eu sempre ia diretamente pra casa. Ou eu ia acompanhando meus amigos, ou então eu ia sozinho. Mas sempre que eu ia pra casa, eu passava na loja do meu pai, que ficava na rua da escola, só pra dizer pra ele: "Ah, pai, saí da escola, viu? Tô indo embora, tá bom? Tchau!" Só que às vezes o meu pai não me deixava ir direto pra casa, porque às vezes acabava o estoque na loja dele e ele não podia fechar a loja pra ir no centro da cidade e pegar mais material. Ele não podia deixar a loja sozinha. Então ele me pedia para ir no centro pegar os materiais para ele. E me pedia entre aspas. Não é como se eu pudesse recusar ajudar meu pai no trabalho. Eu não gostava de ir pegar os materiais porque era um trajeto muito chato. Mas fazer o que? Eu tinha que ir, né? Mas enfim, eu pegava o dinheiro, ia até o centro da cidade, deixava a bicicleta em uma garagem de bicicleta, ia andando até o fornecedor e comprava os materiais. Aí eu voltava andando até a garagem de bicicleta, pegava a bicicleta e voltava para a loja do meu pai para entregar os materiais. E aí beleza, eu podia voltar para casa. E como isso era um trajeto cansativo, eu ia direto pra casa o mais rápido possível. E ficava, sei lá, jogando Free Fire o resto do dia. Mas teve um certo dia que, quando eu saí da escola, eu tava muito feliz. Porque era quinta-feira e sexta-feira era ponto facultativo na minha escola. Ou seja, eu não iria ter aula sexta-feira, então eu ia ficar sexta, sábado e domingo só de bobeira em casa. Coisa boa. E quando eu passei na loja do meu pai, ele me pediu de novo pra pegar novos materiais pra ele. Mas eu tava tão feliz nesse dia que eu nem liguei, eu só fui. Eu tinha o tempo do mundo inteiro pra fazer isso. Então eu fiz todo aquele trajeto de novo. Eu pegava o dinheiro, ia até o centro da cidade, deixava a bicicleta em uma garagem de bicicleta, ia andando até o fornecedor e comprava os materiais. Aí eu voltava andando até a garagem de bicicleta, pegava a bicicleta e voltava pra loja do meu pai pra entregar os materiais. E aí beleza, eu podia ir embora pra casa. Só que eu tava tão feliz e eu tinha o tempo do mundo inteiro que, em vez de eu ir embora pela mesma rua que eu sempre ia, eu inventei de ir embora pelo centro da cidade. Por que não? Eu só queria andar por aí por mais um tempo. E eu sabia que tinha um jeito de ir embora pra casa por lá, só que eu nunca tinha ido. Então eu voltei pro centro e lá tinha uma avenida que, se eu andasse direto por ela, dava em uma rua perto da minha casa. Só que tinha um problema. Aquela avenida era muito movimentada, então tinha carro passando por lá o tempo todo. E eu não queria ir andando pela calçada levando a bicicleta, porque senão ia demorar muito. Então eu percebi que tinha um cantinho na rua que dava pra andar de bicicleta sem ser acertado por um carro, porque essa rua era contramão. Eu já tinha visto gente andando no cantinho de boa, sem acontecer nada. Aí eu achei que ia ser de boa pra mim também. Então eu sentei na bike e fui andando com ela na avenida. E os carros que passavam por mim, eles passavam muito perto. Mas como eu disse, tinha um espaço ali que dava pra mim continuar indo. E foi isso, era só eu continuar andando por ali, que já já eu chegava em casa sem problemas, né? Não, porque do nada apareceu um caminhão vindo voado na minha direção. E esse caminhão era tão grande que tava comendo a parte da rua que eu ia usar pra atravessar. E o caminhão tava tão rápido que não daria pra frear na hora. E quando o motorista me viu, ele começou a buzinar. Ah eu esqueci um detalhe importante. Eu tava de fone de ouvido, ouvindo XXXTentacion. Eu tava lá relaxado, olhando pro caminhão vindo me atropelar, e o caminhão buzinando sem parar na velocidade da luz. Então, pra não ser atropelado, com toda a calma do mundo, eu fiz a manobra mais arriscada da minha vida. Nossa. Não era mais fácil ir pela calçada? Sim, eu pulei com a bike pra calçada em movimento. E por pouco não fui acertado pelo caminhão. Tipo, não é algo muito difícil de fazer, mas eu tenho certeza que se eu tivesse errado aquilo, eu tava morto agora. E eu não sei como, mas eu não tinha dado a mínima pro que tinha acontecido. Eu só fui embora normalmente pra casa, como se eu quase não tivesse morrido. E foi isso. Só depois de meses, quando eu tava deitado na cama de madrugada, que eu pensei, caramba, se eu errasse aquela manobra eu tinha morrido. Essa história também tem a ver com bicicleta, e é engraçado que sempre que eu conto uma história com bicicleta no canal, eu sempre tô me ferrando. Mas essa história acontece no primeiro ano do ensino médio, e eu tinha um amigo nessa escola que era meu único amigo, e o nome dele era Juninho.
Eu e o Junin, a gente costumava ir embora da escola juntos, porque a gente fazia o mesmo trajeto pra ir pras nossas casas. Só que nesse dia a gente tinha sido liberado mais cedo da escola, então a gente aproveitou pra ficar andando de bike por aí. E depois de um tempo andando, a gente achou um morro muito alto. E eu acho que eu nem preciso dizer mais nada, né? Vocês me conhecem. A gente subiu até o topo daquele morro e, cara, aquele morro era muito inclinado. Eu não faço ideia de como os carros subiam naquele troço. Era impossível. Mas era um morro bonito, porque ele era lisinho, não tinha nenhum buraco no chão. E o Junin... digamos que ele não era famoso por ser muito inteligente. Tanto que ele tinha repetido mais 4 vezes na escola. E ele teve a brilhante ideia de falar: mano, vamos descer esse morro de bike. Eu olhei pra ele, olhei pra minha bicicleta sem freio e disse: bó, mostrando que eu era tão burro quanto ele. Mas aí beleza, então a gente sentou na bike e começamos a tomar coragem pra descer aquele morro. Cara. Mas diferente de mim, o Junin tinha freio na bike dele. Então ele começou a descer primeiro, mas ele foi descendo e freando devagarinho. E como eu não tinha freio, eu tive a ideia de frear com meu sapato, tá ligado? Só arrastar o pé no chão que vai parando a bike. Fácil. Então lá fui eu descer o morro, arrastando o sapato no chão. Enquanto isso, o Junin já tava no meio do morro e disse: mano, quer saber? Eu acho que não é melhor a gente descer isso aqui não. Tá muito inclinado e pode dar errado. Eu acho que é melhor a gente voltar. Isso aí fui eu passando pelo Junin. Porque minha ideia de frear com o sapato não deu certo. Eu tava descendo com toda a velocidade do mundo e arrastando o sapato no chão com toda a força que eu tinha. Mas não adiantava de nada. E no final do morro tinha uma parede de tijolos e 2 ruas. Eu tava tão rápido que eu tinha que fazer alguma coisa, senão eu ia morrer. Vamos parar o vídeo por aqui só pra gente pensar nas possibilidades que poderia acontecer agora. Eu poderia ir direto e dar de cara com a parede, e com certeza eu morreria. Eu poderia virar pro lado, bater em um carro estacionado e me quebrar todo. Eu poderia virar pro lado, ter um carro vindo e ser atropelado. Eu poderia virar pro outro lado, ter uma parede e morrer de novo. Isso se eu conseguisse virar a bicicleta naquela velocidade. Tem muita coisa que podia ter acontecido, mas por incrível que pareça, não aconteceu nada disso. Eu acho que meu anjo da guarda desceu do céu na hora e disse: caramba, esse moleque quase morrendo de novo, pelo amor de Deus, tem que salvar ele toda hora, moleque idiota. Eu não sei como eu fiz isso, mas quando eu cheguei no final da rua, eu virei pra esquerda em alta velocidade, aí tinha outro desvio, eu virei pra direita e por sorte não tinha ninguém na rua, nem nenhum carro vindo na hora. Eu dei muita sorte. Eu quase me caguei na minha calça cueca. Eu tava todo tremendo no final. Na hora de voltar, tinha umas pessoas... Nossa, o quê? Nossa, o quê? Repete isso daí rapidinho. Ô, Lazo, repete isso daí rapidinho. Eu quase me caguei na minha calça cueca. Tá bom então, cueca. Cueca. Eu tava todo tremendo no final. Na hora de voltar, tinha umas pessoas nas portas de casa, porque eu acho que elas ficaram curiosas pra saber o que tinha acabado de passar na rua, né? Elas devem ter pensado: caraca, mano, que barulho foi esse? Passou um míssil soviético aqui na rua? Mas enfim, no final o sapato que eu usei pra frear ficou muito fino e ele não serviu pra frear coisa nenhuma. Eu só estraguei o meu sapato de graça. E depois disso eu fui pra casa e eu e o Junin nunca mais falamos sobre isso. Nunca. Caralho, cara, que tristeza, mano do céu, que tenso, cara, que tenso. Ainda bem que deu tudo certo, cara, porque, pô, se tu batesse ali, tu ia ficar bem quebrado, cara. Morrer não ia morrer, mas tu ia se quebrar todo demais. Cara, você tem sorte, hein? O Lar gastou toda a sorte da vida dele já quando criança, cara. Porque, rapaz, talvez não, né? Porque o canal dele tá muito certo, então, porra, isso é sorte também. Mas enfim, vídeo muito bom, cara, vídeo excelente, cara. Que prazeroso esse vídeo, cara. Gostei muito. Deixa eu dar uma aviso aqui nos comentários dele e já volto. Cara,
pessoal aqui falando sobre o lado da calcinha, falando que suspeitava que era um chute. E cara, cara, é absurdo, é absurdo. Muito bom vídeo, cara, muito bom vídeo, verdade. E nem sei mais o que comentar, cara, porque, mano, é absurdo. De fato, a primeira situação foi quase morte. A segunda já não sei nem tanto. Mas ela se quebrou bastante. Mas, enfim. Vídeo original na descrição como sempre. Por favor, dê like no vídeo original. Depois você volta aqui e se inscreva no canal. Agradeço de verdade todo o carinho no coração de vocês. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem. E até o próximo vídeo. Falou!